João vai apresentar a próxima convidado. Então, João, se quer... Posso começar já? O Rui. Rui? Onde é que está o Rui? Olá, tens de ligar. Olá, Rui. Olá. Bom dia. Obrigado por teres aceito o convite. Então eu vou rapidamente, para irmos à nossa conversa, vou ler a biografia. O Rui Manuel Amaral nasceu no Porto em 73, cidade onde vive e trabalha. Escreveu os livros Caravana, Doutor Avalanche, Polaroid e Cadernos de Bernfried Jarvi. Traduziu livros de Olivério Girondo, Francisco Tário, Virgílio Pinheira, Ruben Dario e Roberto Arte. Dirigiu a revista Águas Furtadas, coordena a coleção Avesso e é co-editor da Flop. Editou Constantino Cavafis, Antonino Artaud, Daniel Carmes, Fénéon, Charles Cros, Alphonse Allais, entre todos. Um deles, o Cavafis, que é uma obra extraordinária. Olá, Rui, obrigado por teres aceito o convite. Eu enviei também umas digitalizações do teu livro, dos cadernos do Bernfried Jarvi, a todas as pessoas. Não sei se receberam, se leram. Não sei se alguém já... O livro saiu o ano passado, não foi? Final de 2019, sim. 2019. Não sei se alguém aqui conhece o livro, mas pronto. O que eu gostava, dado o tema geral da conferência sobre a cidade, o teu livro pareceu-me, a dada altura, uma coisa que eu já não estava nada à espera de encontrar agora, que é um grande elogio ao café, não é? Mas o café, quer dizer, e é um café engraçado, que não é... há um tipo que eu não gosto, que eu não aprecio particularmente, que é o Steiner, que tem também um livro sobre a Europa e sobre o café, não é? E onde ele fala bastante nos cafés e nisso, mas o teu... uma coisa muito mais interessante. E eu gostaria que nos falasse um bocado dessa relação das cidades com o café, porque parece... Há uma citação do teu livro: entregue-se a Pagreus uma mesa de café, um copo de cerveja e uma pequena plateia, e ele constrói uma civilização. E essa ideia da relação do café e todas essas figuras excêntricas que aparecem no teu livro, de referir também que todos eles têm nomes, quer dizer, nós reconhecemos, para quem conhece o Porto, que reconhece que há ali nomes, o Ceuta, o Avis, que são cafés, quer dizer, acho que o Ceuta já fechou, pelo que sei, ou foi reconfigurado, não é? Ou seja, tens essa imbricação dentro da cidade do Porto, mas depois, através também do nome das personagens, aquilo adquire ali uma dimensão excêntrica ou uma relação imaginativa que me parece interessante. Então a primeira pergunta que te colocava era exatamente sobre essa relação entre os cafés, entre o café, não é? Enquanto lugar, e a cidade enquanto espaço. Eu antes de mais queria agradecer muito o teu convite, fiquei muito contente com o teu convite e devo confessar que estou um bocadinho nervoso porque estão aqui algumas pessoas que eu admiro muito. Vou falar, por exemplo, à Maria Filomena Mulder, eu estou com um bocadinho de receio de dizer alguma coisa. Que é uma pessoa que eu leio e gosto muito. Portanto, provavelmente tudo o que vou dizer vai parecer profundamente palerma, mas lamento imenso. Os cafés, eu sou dos últimos, eu sou daqueles últimos privilegiados que ainda frequentam cafés, porque os cafés já não existem, não é? Aliás, o Ceuta já não existe,
O Avis também já não existe como café, onde as pessoas se reuniam para conversar, beber cerveja, café. Enfim, está aqui gente mais velha do que eu, sabe exatamente o que eu estou a dizer, e eu de certa maneira apanhei já a ressaca, a fase final do café, onde era ainda possível ir a um café e estarmos uma tarde inteira a ler ou a conversar, e a única despesa que fazíamos era exatamente um café, que aqui no Porto se diz chimbaldino, que também já não se diz. E eu, de facto, sou provavelmente dos últimos tipos que foram formados num café. É só, o livro, de certa maneira, também tenta evocar essa época que já não existe. Isto no caso do Porto, foi muito rápido. O café desaparece em pouco mais de 10 anos. Até há 10 anos existiam ainda cafés onde era possível, não existia televisão, por exemplo, agora nenhum café, se é que é possível ainda chamar aquilo café, nenhum café não tem uma televisão aos berros com a bola ou com a novela. Já não é possível ler num café, as pessoas, um tipo que se sente num café a ler, o chefe do café, o garçom, ou o que seja, vem perguntar o que é que estás ali a fazer, não é? Pronto, a ideia não é estares a ler num café, isso já não faz sentido, é absurdo um tipo ir para um café a ler. Restam as esplanadas ainda, pronto, um bocadinho uma espécie de um café ao ar livre, onde ainda é possível uma pessoa sentar-se, ler um bocado, disfarçar, estar 10 minutos sem que o homenzinho que serve cafés comece a olhar para ti de lado. Eu acho que me estou a desviar um bocadinho, mas... Não, 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 não. Não, é sim, sim, eu acho. Mas é um. Mas. Ou seja, há vários tipos de cafés, não é? O café não deixou de existir. Deixou de existir uma certa experiência do café, não é? Pronto. Mas mesmo quando havia cafés, continuava sempre a haver vários tipos de cafés. Não é? Eu falo disso, eu assim, pronto, assim um bocado, vou fazer uma coisa, uma confissão, uma coisa pessoal. Eu nasci em café, eu nasci num café, literalmente. Eu cresci num café, a minha mãe tem um café desde os meus 15 anos, e então toda a minha vivência, eu tirei o curso no café, a ler o Kant sentado a uma mesa com os senhores já com bastante álcool lá em cima a perguntarem-me o que é que eu estava a ler e eu ter de estar a explicar às 2 da manhã a alguém o que é que era a analítica do Bell. Era uma coisa, uma experiência um bocado bizarra, não é? Um bocado bizarroide, não é? Pronto, então isso para mim, quer dizer, mas o interessante no teu livro é que aquele café e aquele café que ali aparece parece muito mais próximo Agora, de uma certa de uma certa diga, diga. Sim, diga. Diga. ação, tens de desligar, Caleiro, tens de desligar o microfone. Não está a ouvir. Está bem, eu estava. Estou-me a ouvir agora bem? Sim, sim. João, posso fazer uma sugestão só? Posso fazer uma sugestão? De dizer o título do livro do Rui Manuel. Eu já disse. Eu acho que não disse. É os cadernos de Ben Frigyarvi. Pronto, é porque nem toda a gente conhece, era bom dizer. Não sei se conseguem ler. Sim, sim. Pronto. Eu acho que disse no início. Pronto, mas o teu café, Rui, é aquilo que nós chamamos, eu acho, pela ideia que me pareceu, é a ideia do tasco. Ou seja, que é um outro tipo de café relativamente a um café mais clássico que nós usamos como exatamente local de encontro, de leitura, de um certo café que transportava uma certa ideia de cultura europeia, não é? Que era uma coisa muito comum na altura, e o teu café é uma coisa muito mais próxima de uma espécie de onde pululam todo um conjunto de figuras entre o excêntrico e o excessivo, não é? E eu acho que era mais, pelo menos
quer dizer, na leitura que eu fiz do teu livro, era mais essa dobra excêntrica da cidade, uma espécie de reconfiguração constante do espaço da cidade e, em última análise, é a partir de todas essas figuras meio marginais que tu consegues uma espécie de cidade imaginária que é tanto real quanto mais imaginária foi. Não sei se me fiz entender. Uhum. Sim, sim. Acho que estás certo, sim. Estou certo. Não é a mim que as pessoas querem entender. Mas pronto, por exemplo, olha. E depois eu vou-te ler aqui uma passagem. O programa do cronista é aparentemente simples. Flanar pelas ruas, entrar nos cafés, nos tascos e nas casas de má fama, dormir em pensões baratas, viajar em autocarros elétricos, misturar-se com trabalhadores, comerciantes, carteiristas, golpistas e patifes de toda a espécie, percorrer os bairros e os jardins públicos de dia e de noite, ao sol ou à chuva, uma e outra vez, milhares de vezes, até conhecer a cidade e os seus habitantes da frente e do avesso. Tudo começa e acaba na rua. Essa é uma citação tua, não do Ben Fridiarvi, mas do pós-fácil que tu fazes ao livro que traduziste do Roberto Arte. E eu queria que tu me pudesses comentar essa ideia de que tudo começa, de que para o escritor, tudo começa e acaba na rua, no teu caso, tudo começa e acaba no café. Eu gosto muito do Roberto Arte precisamente por isso. Acho que a maneira como ele construiu o universo literário dele, quer dizer, tudo isto há uma dose de ficção, como bem sabemos, e de aquilo que um escritor diz não é exatamente, não corresponde necessariamente à verdade. Aliás, se corresponder à verdade não tem assim tanta graça, não é? E o Roberto Arte, por exemplo, para falar num escritor à séria, não é? Um escritor sério, era um tipo que escrevia, provavelmente teria muito pouco tempo a andar na rua. A verdade é essa. Embora ele tivesse muito interesse em convencer-nos de que ele era um tipo que era formado na biblioteca, não é um rato de biblioteca. Aliás, ele também tem vários textos em que goza até com os académicos e com os ratos de biblioteca. A verdade é que o Roberto Arte, depois foi como escrevia, por exemplo, teve que ler muito. Aliás, ele era um leitor ávido, assim como qualquer escritor, parece-me, antes de ser escritor tem que ser um leitor, e mais até do que um tipo de rua, um tipo que andava na rua a flanar e a tentar observar as pessoas e os tipos. Agora, a quantidade de texto que ele produziu em tão pouco tempo, em 40 anos, que ele morre com 40 anos, é impossível ele não ter passado mais tempo a escrever do que passear, do que flanar na rua, não é? Pronto. Acho que já me desviei outra vez, estou a falar do Roberto Arte. Qual era exatamente a pergunta, João? Desculpa. Essa ideia é, tu relativamente ao Roberto Arte, tu dizias que como é que é? A coisa acaba e começa na rua, não é? Sim. O que é aparentemente paradoxal, dado que tudo começa e acaba na rua. No caso do teu romance, parece que tudo começa e acaba no café. E parece um bocado, quer dizer, estavas a falar, eu estava-me a lembrar há uma frase famosa, acho que é do Blanchot, em que ele diz: o crítico está demasiado ocupado a escrever para ter tempo para ler. Não é? Que é uma coisa assim. Não é? Pronto. E essa ideia de que tudo começa e acaba na rua, para a literatura, parece-me bastante interessante. E essa ideia de que se vê no teu livro, de que tudo começa e acaba no café, não é? Parece-me também bastante interessante, e era mais essa ideia que eu gostaria que tu comentasses e acabasses de comentar de forma um bocado paradoxal, não é? Há um autor que gosto muito também, que é o Robert Walser, que é um tipo que também cultivava o passeio e a caminhada, porque a escrita, de certa forma, também a escrita é uma maneira de andar, de caminhar, não é? Pronto, é uma outra forma de caminhar sentado, mas é outra forma de caminhar.
Mas sim, quer dizer, acho que no caso dos cafés, e no caso dos cafés do Porto, porque embora de facto a ação, se é que se pode chamar de ação ao que acontece no meu livro, não se passa exatamente no Porto. Eu tentei deslocar aquilo para outro sítio qualquer, exatamente como disseste, uma cidade imaginária, embora todas as referências são reais, exatamente para fazer essa espécie de desvio, só para chatear um bocadinho o leitor, não é? Pronto. Os cafés são reais, os cafés existem, mas são todos embrulhados num sítio que não é exatamente o Porto, embora também as referências geográficas e os locais que aparecem no livro são todos do Porto, mas nunca se fala no Porto, portanto aquilo passa-se noutra cidade completamente diferente, mas a verdade é que a geografia é a geografia tripeira. Não sei se respondi à tua pergunta, pá, desculpa. Sim. E já agora, e os nomes? Porque tu, quer dizer, essa estratégia, que me parece uma estratégia interessante, não é? Falar do Porto sem falar do Porto. Ou melhor, parece ser uma experiência que cria uma espécie de outra cidade por cima da cidade do Porto, não é? Ou seja, por cima ou por baixo, não é? Tu faz a mesma coisa relativamente aos nomes das personagens, não é? Tem sempre nomes um bocado Pagreus, Milo, Elsa, Gaica, não é? Assim, uma coisa assim um bocado estranha. E, quer dizer, e depois há lá um sonho que tu relatas, que eu já não me lembro em que página é que era, mas eu enviei, vinha no que é um sonho que eu achei bastante interessante, porque era aquele em que, não sei se, bem, tu escreveste o livro, deves-te lembrar bem, que é aquele em que ele começa a subir umas escadas muito altas e tal, e depois, quer dizer, quando acaba as escadas, olha para baixo e diz isto não deve ser simpático cair daqui, mas depois acaba por o que ele vê na realidade é exatamente o espaço igual ao espaço onde ele tinha estado. E essa ideia, quer dizer, de que não se consegue sair assim tão facilmente da cidade, não é? Porque, por outro lado, o teu livro também tem um lado muito, quer dizer, não é sombrio, é uma coisa muito sem saída, não é? Sim, eu não sei se está aqui alguém do Porto, provavelmente não. Não está ninguém do Porto. Quer dizer, eu tenho uma relação ao Porto, quer dizer, não sou do Porto, mas a minha mãe é tripeira. Eu também tenho isso do FRP. Maria da Conceição Caleta, o PCP é só um detalhe, o Porto é só um detalhe. Eu estou a brincar. Ok. Por causa das coisas que me chateia é identificar nessa idade com o clube de futebol, é uma coisa que a mim me deixa. Não, aliás. Eu sei que está a brincar, eu sei que está a brincar. Eu sei, tenho umas coisas depois a dizer. Ok. Tanto que a São Caleiro não é do Porto, óbvio. É óbvio que não é do Porto. É só para chatear. É só para nos chatear. Vou fazer uma apresentaçãozinha. Tenho imensa pena não ter ido ao Dona Maria, por acaso. Porque gostava, mas agora não vou perder tempo a avançarmos. Em relação ao Porto, é uma cidade que eu tenho uma relação, aliás, como qualquer habitante de uma cidade onde tenha nascido e crescido e no meu caso continuo a viver aqui, praticamente nunca saí daqui, não é praticamente, nunca saí daqui, vivi sempre aqui. Há sempre uma espécie de relação de amor-ódio, isto é uma banalidade total, mas no caso do Porto eu acho que há não sei se não será mais forte que noutros sítios, porque apesar de ser uma cidade aparentemente à escala portuguesa, claro, cosmopolita, claro que chamar cosmopolita ao Porto é uma coisa um bocadinho estranha, mas vamos partir do princípio que o Porto é um bocadinho cosmopolita. A verdade é que é uma cidade
completamente fechada sobre si própria, aliás, por variedíssimas razões que até têm a ver mesmo com a própria configuração da cidade e a própria pedra de que é feita a cidade, que é um granito escuro, pesado. Há sempre um tom acinzentado, fechado, tristonho, úmido, há uma umidade permanente que se entranha. Pronto, o Porto é uma cidade muito particular. Os tripeiros adoram a cidade e ao mesmo tempo odeiam-na. Exatamente porque sentimos-nos fechados aqui dentro. Mas também não somos felizes fora daqui. O que é... provavelmente isto acontece com qualquer habitante de outra cidade qualquer. Pronto, mas isto para fazer a ligação ao livro, há realmente essa ideia de que era uma coisa que eu tentei fazer, não sei se cheguei lá, que era uma série de tipos que vivem num sítio que, por mais que tentem superar os muros, as fronteiras, o que seja, não conseguem sair dali. Há uma espécie de bloqueio até mental. Portanto, os gajos vivem dentro de uma cidade que no fundo está dentro da cabeça deles, aliás. Se calhar estou a dizer mais uma banalidade, porque isto acontece com toda a gente e com todos os personagens e todos os escritores, mas enfim, pronto. E daí esse sonho do tipo que sobe umas escadas intermináveis, chega ao outro lado e quando consegue olhar para o outro lado é exatamente igual àquilo que está para trás, ou que está ao sítio que está nas costas. Porque o Porto é um bocadinho isso. Embora, repito, o livro não se passe exatamente no Porto. Embora se passe no Porto. Em relação aos nomes, eu agora desta vez apontei para não me esquecer do que estavas a dizer, em relação aos nomes dos personagens, eu gosto muito, eu não sei se consegui isso, se os poucos leitores que o livro teve chegaram aí, ou perceberam qual era a intenção dos nomes que não são nomes portugueses, portanto, nomes que evocam outras geografias, alguns deles nem sequer existem, portanto são o que eu os invento. Normalmente tu disseste Bernfrid Jarvi, eu não sei se diz assim, porque aquilo é Jarvi ou Jarvi é em finlandês. Fui buscar um tipo qualquer finlandês e não sei como é que aquilo se diz, não faço ideia. Mas os nomes, eu gosto de livros que lhes retira o chão debaixo dos pés, ou o tapete, não é? Estamos a ler um livro que se passa, estão os tipos reunidos no café Ceuta, a falar no Ceuta, e todos têm nomes que não são portugueses, não são tripeiros, portanto não são de gente daqui, e pensam coisas que provavelmente não têm muito a ver com o Porto. A intenção é justamente transportar o leitor para outro sítio qualquer, que não exatamente um local concreto. Embora também tenha interesse em que haja essa estranheza, quer dizer, tipos com nomes de geografias meio estranhas, portanto, que não são exatamente daqui, a conversar num café chamado Ceuta, que não é numa cidade exatamente chamada Porto. Pronto. No fundo é só um truque literário para fazer o leitor sonhar. Não sei se consegui isso, mas a ideia é essa. Sim, acho que consegues, quer dizer, pelo menos, bem, parece-me evidente que consegues, não me parece, ou seja, parece-me bastante interessante o que acabaste de dizer, mas não achas que esse dispositivo que tu encontraste também não é uma boa forma de criar uma... Porque essa estranheza acaba por ser uma estranheza bastante produtiva, por um lado, não é? E acaba por ser uma estranheza que diz respeito à própria experiência da cidade, tal como nós agora talvez consigamos, ou seja, ou melhor, não sei, e a minha dúvida talvez seja essa. É possível continuar a ter essa relação de estranheza?
tu dizes que o Porto avançou bastante e, aliás, quem conhece o Porto sabe ver que nos últimos 10 anos aquilo foi uma coisa terrível, quer dizer, que foi uma pronto, aquilo tornou-se uma cidade turística, quer dizer, aquilo, eu lembro-me o Porto, a Baixa do Porto, há 15 anos atrás, tu à noite não encontravas ninguém, aquilo era um deserto, ou era só pedintes e prostitutas e sem-abrigos, e tu agora, na Baixa do Porto, está absolutamente tomada, um bocado também como a Baixa de Lisboa, aliás, a Baixa da maior parte das cidades por este mundo fora. Esse tipo de estranheza está, quer dizer, o que eu gostava, a pergunta que eu te fazia é: esse tipo de estranheza é ainda possível? Ou seja, não há um lado assim um bocado melancólico ali no teu livro? Porque essa estranheza que essas personagens têm relativamente ao espaço em que habitam, não é? Que é uma estranheza bastante produtiva, não é? Bastante excêntrica, muito Pagreus cria, Pagreus, a glória da cidade, o poema vivo, não é? E depois cria exatamente o mundo, não é? Com aquela passagem, estilo Gênesis, ao primeiro dia e tal, ao segundo dia, não é? A minha dúvida é: esse estilo de estranheza parece ainda possível, dada a forma como o Porto está atualmente? Eu acho que sim, quer dizer, depende da imaginação, de cada um. Para alguém que viveu aqui e vê a cidade transformada como... atenção que eu não diabolizo o turismo, eu não sou... o Porto, enfim, isto daria outra conversa, mas o Porto chegou a um ponto de decadência tal, aí pelo final dos anos... a partir de 2001, durante os 12 anos de um presidente de Câmara que tivemos cá, anterior a este que está neste momento no poder, foram os 12 anos finais da cidade, em que batemos mesmo no fundo, ou seja, o Porto estava completamente decadente, em todos os sentidos, deprimido, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista humano, e o turismo, de certa maneira, não é de certa maneira, o turismo salvou a cidade. Agora, o exagero é que ou seja, não há um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Entre a cidade ser fruída pelos turistas e, ao mesmo tempo, pelos habitantes, pelas pessoas que ainda resistiram e ficaram na cidade, porque somos muito poucos. Isso é que é outra história. Pronto, mas isso não era exatamente isso que eu queria falar. A questão, estavas a perguntar se ainda é possível existir essa espécie de... A pergunta era mais se efetivamente uma dimensão um bocado melancólica dentro do teu livro, mas exato. Já acabou. Não é? Para quem conhece uma cidade e ela se transforma radicalmente noutra coisa qualquer e já quase não a reconheces, que é o nosso caso neste momento, é evidente que isso cria um impacto sim, é difícil imaginar o Porto como ele era e o que é agora, mas também depende da imaginação de cada um. Quer dizer, nós no meio da Disneylândia somos capazes de criar qualquer coisa, acho eu. Quer dizer, não é a Disneylândia que deixa de ser mais interessante do ponto de vista literário do que uma cidade do que Dubrovnik ou o Porto. Eu estou a comparar Dubrovnik com o Porto, são duas cidades maravilhosas. Não digo Lisboa porque, enfim, estou a brincar. Mas, quer dizer, depende da imaginação de cada um. Não acho que seja impossível criar um livro interessante ou no meio da Disneylândia, não é? Quer dizer, em plena Disneylândia. Tu já foste à Disneyland? Nunca fui, eu sei, estou a falar de cor. Aquilo é difícil criar o que quer que seja ali dentro. É difícil, porque o assalto aos sentidos é de tal forma
que tu ficas, há um termo que o Heidegger usa muito relativamente ao animal, que é ficas aturdido. Tu ficas ali, ficas meio aturdido com a quantidade de assalto, mas pronto, aquilo também não é uma cidade, mas se calhar era interessante pensar a Disneyland talvez como cidade. Eu acho que podemos agora abrir um bocado as questões às pessoas que estão a participar. Estava ali uma senhora a querer, não sei se alguém tem alguma Olá. coisa a dizer. Olá, eu vim parar aqui este vosso. Porque recebi um e-mail, não me inscrevi nem nada, portanto decidi participar. E só tinha uma pergunta, eu não conheço o livro, não o li, mas daquilo que vos ouvi dizer, acho que senti pelo menos 3 amizades elegíveis dentro deste livro, 3 ou mais, mas pelo menos assim. Uma, as cidades e as serras e aquela ideia do o café ser o sítio, portanto é uma coisa muito portuguesa, do século XIX, muito romântica, do café ser o sítio onde tudo se passa, onde tudo se cria, e por outro lado é também um bocadinho aquilo que podia ter uma virtualidade, uma potencialidade no espaço público a pequena escala e onde as pessoas podem produzir qualquer coisa de mais liberta. E claro que é difícil também não pensar no Benjamin, é difícil não pensar na relação da rua com o café e na relação quase borgiana, em que aquilo que eu percebi é que há aí um mapa que não coincide com a cidade do Porto. Eu conheço razoavelmente bem o Porto, vivi muito perto do Porto durante algum tempo e acho que é uma cidade que anda às voltas e que é difícil de se definir, mas que é muito bonita. Eu gosto muito daquele lado sombrio da cidade do Norte. E de facto lembro muito bem dos cafés do Porto, mas sinto neste livro, para além da experiência de haver aí um salto fenoménico qualquer que te é próprio, sinto que há umas amizades ilegíveis que estão por trás. E a minha pergunta, porque não vou ainda por cima nem ali, é se isso é realmente verdade ou se é um livro muito, entre aspas, inocente na relação com a cidade, porque a cidade é sempre pronto, a cidade nós nunca podemos esquecer, pelo menos o Borges, não é? A cidade é sempre um mapa mental e inventado e cozinhado, como um refogado por cada um, e que sabe sempre de forma diferente. Mas perguntava se essas estão por aí, não estiveram de todo e eu é que as coloco. Pronto, e obrigada por ter participado. Obrigado pela pergunta. O Essa, a cidade e as serras, nunca me ocorreu, sinceramente, que pudesse ter alguma relação entre uma coisa e outra, mas também, quer dizer, qualquer leitor português tem sempre o Essa é impossível contornar, é incontornável, quer dizer, o Essa está sempre ali não é, a superar umas coisas atrás da orelha, mas não... Eu peço desculpa, não é só o Essa, é o Garrett, etc. Há vários que têm o da Joaninha, os cafés, pronto, eu só dei um exemplo muito estreito para não... O mesmo acontece com o Walter Benjamin, ou o Borges. O Borges não é dos meus autores, por acaso, lá estávamos a falar aqui há pouco do Roberto Duarte, eu gosto mais do Roberto Duarte que do Borges. Mas o Borges também, lá está, é mais um daqueles casos que é impossível qualquer leitor quer dizer, escapar à influência do Borges ou do Walter Benjamin, claro. O Walter Benjamin são um dos casos, lá está aqui a Maria Filomena Molder, eu vou dizer uma palermice, é um daqueles casos, desculpa, palermice, é um daqueles casos, eu gosto muito de ler o Walter Benjamin, mas tenho sempre a impressão que me está a escapar metade daquilo que ele está a dizer, pronto, mas por mais que releia e tente e insista, está sempre a escapar-me qualquer coisa ali. Isso também é interessante, isso também é uma parte estimulante. Eu gostava de tentar compreender mais o Benjamin e não consigo. O tipo está sempre a escapar-me.
Mas sim, quer dizer, qualquer um desses autores li-os e de certeza que são influência, não só para mim, como para qualquer criador literário. São nomes obrigatórios, portanto, não só por serem obrigatórios, mas são coisas que vale a pena ler. Eu não sei se respondi à pergunta. Eu Mais alguém? gostava só de, talvez, que pedir-lhe para, primeiro, um parênteses, que acho estranho, que seja difícil ler o Walter Benjamin, que haja uma resistência, isso é mais comum do que se pode imaginar. Não é um autor que nós possamos logo, ao qual possamos logo aderir, e até anda nas bocas do mundo, às vezes, sem essa experiência de resistência que o autor implica. Portanto, não tem que se preocupar com isso, de nenhuma maneira. Agora, eu achei muito interessante ter lembrado o Robert Walser e a ideia do caminhar e da escrita ser uma forma de caminhar. Gostava um bocadinho que falasse disso, porque não só porque provavelmente sempre, desde que há escrita, sempre se pensou um pouco assim, ainda que a escrita no nosso alfabeto e no alfabeto e em todas as variações do nosso alfabeto, porque se vamos pensar escritas como a chinesa, já é outro universo, já não se caminha. Com a escrita chinesa já ninguém caminha. Portanto, mas nós estamos a falar da nossa, não é? Portanto, mas é muito curioso que tenho falado disso, que está ligado também à experiência moderna de caminhar. O Robert Walser é a experiência moderna de caminhar para lá de todas as comparações. Ele tem há um caráter único do Robert Walser, não é? E agora, no final, quando falou, antes de começar as perguntas, há uma espécie de lei da escrita que tem a ver com ser-se um resistente e, portanto, escrever em qualquer condição ou sob qualquer condição. É essa a ideia, não é? E talvez as duas coisas estejam ligadas, era pedir-lhe que falasse um pouco disso. O Robert Walser para mim, um daqueles escritores absolutamente, desde que eu descobri, a primeira vez que eu li em português, nem sequer foi o primeiro livro que saiu em Portugal, que foi a tradução da Branca de Neve, aqueles textinhos na etc. Mas eu descobri numa edição da Granito, que era uma coisa que existia aqui no Porto, não por acaso, chamava-se Granito Editores, é engraçado. Agora estou a pensar nisso agora. Lá está o Passeio e Outras Histórias, que eram 4 textinhos, 4 ou 5, e um deles era o Passeio, que é um texto absolutamente maravilhoso. Aliás, qualquer texto do Robert Walser, por mais... Eu não conheço nenhum texto que não gosto do Robert Walser. Há ali qualquer coisa... Aliás, saiu há pouco tempo também... Eu vou já tentar responder à sua pergunta, mas eu sempre que posso... Eu fico entusiasmado com os autores que gosto e, portanto, depois não consigo calar. Mesmo os relatos do tipo que acompanhava o Robert Walser já na fase em que ele está na instituição onde ele viveu quase toda a vida, se acreditarmos nas coisas que o tipo diz sobre aquilo que eles conversavam nas caminhadas, só isso é... esse livrinho saiu numa editora de Lisboa, pequenina, chama-se Caminhadas com Walser. Com Walser, exato. Então é um tipo que acompanha o Robert Walser, viveu mais de metade da vida numa instituição psiquiátrica, recluso, dizia que desde essa altura pensava-se, ele também dizia que não escrevia e nem queria falar, aliás nessas caminhadas, sempre que o tema é a literatura, porque o tipo que o acompanhava, agora não me recordo o nome dele, caramba, como é que se chamava o tipo que o acompanhava? Mas não me lembro, olha, é uma vergonha, mas também não me lembro. Pronto, não interessa. Agora não me recordo. Alguém vai ajudar. Diga? Alguém vai ajudar daqui a pouco. Eu também não me consigo lembrar. O tipo que acompanhava nas caminhadas, portanto, todos os domingos, ou uma vez por mês, ou
o homem ia buscar o Robert Walser à instituição. Diz? Não, é o Carl Zillig. Carlos Zilli. Carlos Henrique, é isso. Está editado pelo João Brito, da BCF. Exatamente. É isso, é isso. Que também era alguém com pretensões literárias e, portanto, acompanhava o Robert Walser nessas longas caminhadas que o Walser fazia, estivesse chuva, sol, neve, não interessa. O homem queria caminhar, beber e comer fora do sítio onde estava. Então, e sempre que o Carlos Zillig puxava o assunto da literatura, porque ele também era um escritor e queria aprender com o mestre simplesmente dizia: eu não quero falar sobre isso, não me interessa rigorosamente nada a literatura. E é engraçado porque isso, de certa maneira, é talvez uma... Como é que é de explicar? Não sei se é uma blague do próprio Robert Walser, porque toda a literatura de Robert Walser é exatamente isso. Um tipo que está a fazer de conta que não é escritor. Um tipo que está a fazer de conta que aquilo não tem grande interesse, aquilo é tudo mais ou menos... pronto, eu estou a contar uma história, mas é uma história que não tem praticamente interesse nenhum, não há propriamente um enredo, não há aqui nada particularmente suculento, é só um ar, é só um ar que se lhe deu. E é exatamente o contrário, Os textos do Walser são de uma riqueza, de uma... que é um dos grandes truques do século, da literatura do século XX, a maneira como o Robert Walser capta a atenção do leitor, com aquelas histórias que aparentemente, onde quase nada acontece, tirando os romances, em que alguns romances acontecem algumas coisas, mas nos contos, que é a parte que mais me interessa no Walser, nos contos onde quase nada acontece, e acontece absolutamente tudo, não é? Porque, de certa forma também, ele sabia como gerir a imaginação do leitor. Epá, isso é o grande segredo da literatura, não é? Quer dizer, é óbvio, a maneira como o Walser e outros escritores, não são muitos, mas há outros assim, quer dizer, que capta a atenção do leitor e força-o a manter-se com ele, tanto o famoso contrato entre o leitor e o escritor, não é? Vou-te contar uma história e tu vais acreditar que esta história é verdadeira e eu vou fazer de conta que estou a contar uma história verdadeira. Bem, no Walser isso é maravilhoso. Em relação pronto, isto é só uma parte, porque eu também sou um leitor ávido do Robert Walser, infelizmente não consigo ler em alemão, se conseguisse já tinha lido tudo, mas leio tudo que está publicado em português. A caminhada no Walser... É que a maneira como ele escreve é exatamente é quase uma transcrição por palavras da ideia da caminhada. Mesmo nas situações em que ninguém está a caminhar nada, ninguém está a caminhar, as pessoas estão sentadas, estão a conversar, eles estão a caminhar, os tipos estão a ir para qualquer lado. Sim. Isso é absolutamente notável. Há sempre uma deslocação nos textos dele, mesmo quando a imobilidade é total. E isso é de uma... Eu adoro o Robert Walser, pronto, acho que é um daqueles tipos que qualquer leitor devia, aliás, qualquer aprendiz de feiticeiro da literatura, como eu, tem que ler o Robert Walser todo para perceber, ou pelo menos para tentar perceber um bocadinho do que é isto do mistério da literatura, não é? Pronto. Em relação... Essa era a primeira parte da pergunta, depois já não me recordo o que é que me disse a seguir. Tinha a ver com essa de ser resistente. Talvez esse caminhar do Walser, mesmo quando as cenas parecem estáticas, tenha a ver com uma resistência. E eu estava a pensar nisso quando falou do seu livro, em relação a essa resistência, poder escrever em qualquer situação. E também tem a ver com essa desconfiança que ele tem do mundo literato, do mundo dos literatos. E tem a ver com o valor hipnótico da escrita dele, com isso que está a descrever, que nós somos
levados a caminhar com ele, de qualquer maneira que seja. E, na verdade, é um ato primeiro, é um ato primitivo, andar, não é? Andar. E a escrita, a nossa escrita tem a ver com isso, claramente, tem a ver com andar, com caminhar, com o nosso corpo, com os pés que andam. Absolutamente de acordo. E mais do que isso, e num tempo, e o século XX é todo um pouco assim, e cada vez mais, um tempo em que somos forçados a estar sentados, como estamos neste momento, Sim. Sistematicamente, e cada vez mais, agora com esta loucura cibernético-internetiana, sei lá como se diz isto. Em que nós estamos, não é? Em que nós estamos apanhados. Estamos todos mergulhados. O ato de caminhar é um ato primário de resistência, exatamente isso. É sair e caminhar é o mínimo que podemos fazer. É o grau mínimo de resistência, mas ao mesmo tempo é já um grau máximo de resistência. É quase heroico, é quase heroico. Exatamente, absolutamente de acordo, é exatamente isso. Estamos demasiado sentados, estamos demasiado forçados a estar sentados. E caminhar é um ato de resistência. Estou de acordo consigo, absolutamente. E no Robert Walser, acho que é exatamente isso também. Porque o Roberto Walser vivia fechado dentro do manicômio. Sim. E, portanto, caminhar era a maneira para além de escrever, como é óbvio, depois que viemos a perceber que ele tinha escrito sempre, nunca tinha parado de escrever, mas para além da escrita, que também é um ato, é uma maneira de caminhar, lá está, as caminhadas do Walser eram a possibilidade dele de resistir ao confinamento. Sim, também estou de acordo. Sim. Os passeios profiláticos do Walser. Os passeios profiláticos do Walser. Eu acho que Caleiro, Conceição. Sim. Oliveira Duarte. Estás boa. Tu querias colocar uma pergunta, diz. Uma coisa, se for oportuno. Uma primeira que é uma resposta indireta à Rosa. Do meu ponto de vista, o Essa é provinciano ao contrário do Machado de Assis. Isso não é bem nem mal. Enquanto o Machado discute muito a questão mesmo como se produz literatura, o Essa discute sobretudo a questão de Portugal, o que se passa em Portugal. E uma coisa que eu gostava só de deixar, se vocês acham que faz sentido, há coisas em comum entre certos autores, nomeadamente o Rui, que eu li o livro, como ele sabe, nele e noutros como o Alexandre Andrade e o Gonçalo, há uma coisa em comum que é a indistinção de lugar, a sobreposição de espaços e de cidades, os espaços nas cidades. As cidades deixaram de ter centro e os autores têm consciência disso. E é desse não centro ou desse nada que eu acho que escrevem, é aí que se introduzem. E, portanto, a questão da escada, por exemplo, já não sei quem é que falou da escada, se foste tu, João, é num livro, agora acho que é A Menina, é um livro do Gonçalo, escolhe em que o espaço do hotel é uma reprodução dos campos de concentração, não me lembro como é que se chama esse livro, mas há um movimento e uma busca constante, e esse movimento e busca constante, se vocês acham ou não, que tem a ver com a produção de alguns autores contemporâneos. E já agora uma coisa em relação ao Walser, uma coisa que é curiosa é uma forma até de resistência, se é que se pode dizer, gostava de ouvir a Filomena, é a escrita dele, só agora, ou há pouco tempo, é que parece que aquelas letras minúsculas é que foram interpretadas, sim, não sei que outra, ou corrigidas, não se tinha acesso àquele tamanho. Mas gostava de vos ouvir sobre se faz sentido essa sobreposição de lugares que cria uma espécie de não lugar, vagamente se insinuam partes de lugares reconhecíveis. E é entre conheço e não conheço que se escreve. Não sei se me faço compreender no querer dizer tão depressa. Já alguma coisa. Isso não, a questão da estranheza, se vocês não acham que a estranheza está também, e aí eu acho que Lisboa não é tão diferente do Porto, nem vice-versa, na estranheza da cidade vazia, que rompe em qualquer olhar de outra forma e produz outra coisa. Pronto, já me calei.
Acho que a pergunta era para si, Maria Filomena Malda. Não, eu acho que também é para si, eu acho que é sobretudo para si. Isso que a Conceição estava a falar, eu não sei, ela sabe aí mais do que eu, de certeza, relativamente a essa decifração ou essa interpretação dessas letras minúsculas, dessa letra minúscula. Mas eu acho que é verdade que a literatura contemporânea como se institucionalizaram nas cidades contemporâneas os não-lugares, os lugares perdidos, os lugares onde já ninguém vai porque toda a gente vai, e coisas dessas. É verdade que os escritores, uma coisa que não é completamente nova, mas que agora tem aspectos completamente novos, exilam o quadro do que escrevem da cidade onde vivem ou da cidade a partir da qual vivem e inventam um espaço onde restos dessa outra cidade onde eles vivem, onde eles imaginam, se incrustam ou penetram ou como uma coisa quase arqueológica, imaginativa. Mas acho que o Rui é que deve falar disso a propósito do seu livro, não é? Pois, sim, é exatamente isso. A ideia é. Também tem qualquer coisa a ver com. Mas isso depende de cada enfim, de cada escritor. Eu não sei se posso dizer que sou um escritor, tenho sempre algum pudor em dizer isto, mas enfim, pronto. No meu caso, tem qualquer coisa a ver com uma intuição e que fui construindo talvez a partir das minhas leituras. Um livro que me conte tudo, do princípio ao fim, com todos os ingredientes, e os personagens estão todos muito bem desenhados, os sítios são todos muito bem descritos, somos capazes de reconhecer um espaço porque o escritor descreve-nos exatamente, ali é a janela, ali o café fica do outro lado da rua, depois a janela fica assim, a porta fica assado. Não é uma coisa para mim particularmente entusiasmante, não é isso que eu procuro num livro. Eu procuro num livro qualquer coisa que me force a imaginar, a sonhar. E portanto, quando não temos os ingredientes todos, ou os ingredientes não estão alinhados, não estão encaixados como da forma convencional, isso dá-me mais gozo, dá-me mais prazer, e de certa maneira a minha intuição me transporta para aí. Eu queria falar sobre o Porto, queria falar sobre a nossa experiência que já desapareceu, mas não queria que fosse exatamente o Porto. Isso teria metade da graça ao livro, acho eu. Pronto, mas não sei explicar isto melhor, é uma questão de intuição. Acho que é interessante desviar deslocalizar um bocadinho. Ok, o leitor percebe que as referências são do Porto, mas aquilo não se passa no Porto. Passa-se num Porto que está dentro da cabeça de um tipo. E o interessante era imaginar que o leitor construía esse local noutro sítio qualquer. E, portanto, se as referências não forem exatamente as convencionais, portanto, se tudo não estiver encaixado da maneira mais óbvia, e se o leitor quiser entrar no jogo, tudo isto tem muito mais graça. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Ou vamos já todos almoçar? Já está tudo com fome. Não? Mais ninguém? Quer dizer, eu tenho mais uma data delas, mas se calhar depois é mais fácil falarmos por telefone. Mas já agora só tu, a dada altura, há uma metáfora insistente, há uma espécie de imagem insistente no teu livro que aparece pelo menos 4 vezes, que é a imagem do navio. A imagem do navio, não é? O navio. Primeiro é um café como navio, depois é a própria cidade, que é o navio, depois a dada altura
estás no escritório e olhas para a janela e é só navios, e eu achei interessante essa ideia e gostaria de saber se vês alguma ligação nessa, porque é nessa coisa da viagem e também do caminhar como Valsas, não é? E depois ainda por cima é o mar, não é? Porque o mar é uma imagem bastante poderosa em ambos os sentidos, porque aquilo realmente é uma coisa perigosa, não é? O mar não é uma coisa simpática e estar preso, estar com um barco no meio do mar não é uma coisa, mesmo nesses grandes cruzeiros agora, não deve ser uma experiência muito, muito simpática, porque tu estás exatamente no meio do nada, não é? Numa espécie de deserto infinito onde nada acontece. E eu gostava de saber, para fechar, se tens alguma coisa a dizer sobre essa ideia e imagem do navio que tu usas tantas vezes no romance, e essa ideia do caminhante, das caminhadas à maneira do Walser, que é, sem dúvida, um autor extraordinário. No caso, os navios, isso parece-me. Ora bem, o Porto, embora o livro não se passe no Porto, o Porto é uma cidade muito estranha. Portanto, é uma cidade à beira-mar, como Lisboa, e as principais cidades portuguesas estão todas, enfim, junto ao mar, mas a nossa relação, apesar de termos o mar ao lado, nós vivemos fechados. É exatamente a mesma história por onde começamos. Quem chega de fora, às vezes recebo amigos que vêm de fora e tal, e acham, e vivem em cidades que são no interior, portanto, na Europa, que não tem mar, não tem oceano, e as pessoas acham que nós temos uma relação com o mar, ou seja, nós somos marinheiros por natureza, não é? Se vivemos junto ao mar é porque necessariamente vamos sair daqui para o outro lado qualquer através das ondas, e aquela ideia do chamamento das ondas. E a verdade é que o tripeiro é o tipo, é a antítese do marinheiro. É um tipo que não sai daqui, está fechado, prefere a pedra, prefere o granito às madeiras dos navios. O navio, apesar do mar estar ali ao lado, aquilo não passa de um sonho. Não se vai a lado nenhum. Está sempre aqui, não se vai a lado nenhum. E o navio é só uma metáfora para estar mesmo ali ao lado, embora, lá está, isto não se passa exatamente no Porto, passa-se numa outra cidade que não tem mar. O oceano está mesmo ali ao lado, mas não vamos a lado nenhum. Ficamos sempre no mesmo sítio, não saímos do sítio. E a ideia é um bocadinho essa. Sim, porque o romance, o teu livro, que não se passa no Porto, não é? Passa-se em Aachen, não é? Aachen, não sei como é que se diz. Que não tem sequer mar perto, pelo que me parece, pelo que, quer dizer, eu não sou muito bom a geografia, nem portuguesa, quanto mais alemã, não sei, mas acho que não. Mas sim, é engraçado essa ausência de relação. Se bem que eu lembro-me uma coisa que o Foucault tem um textinho sobre, já não me lembro, sobre espelhos ou qualquer coisa assim, que ele acaba a dizer um país que não tem mar, ou um país que não tem mar, ou um país que não tem rio, já não, é isso, é um país que não tem mar, não tem imaginação. Se calhar, não sei se eu, pronto. Mas pronto. Há mais alguma pergunta? João, antes do almoço, só uma coisa super rápida, e a questão do mar, eu acho que é uma diferença, creio eu, gostava de ouvir o Rui muito rápido, antes da sopa, é a presença do mar. Eu creio, isto tem a ver até com o imaginário da costume. O Porto é uma cidade rural muito ligada ao Douro e à agricultura. Ao contrário de Lisboa, para não falar dos Açores, em que o sair é premente e o mar é importantíssimo. Está presente em tudo. Gostava de ouvir o Rui, isso já agora, aquela cidade de nome esquisito é Aix. Creio eu. Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle.
Então, e uma outra coisa só, em relação mesmo ao filme, aquela história da letra minúscula, Filomena, há uma Sim. coisa que se chama microleituras. E Sim. foi decifrada, sabe, 1000 vezes melhor que eu, foi decifrada a caligrafia do Walser. Não sei nada, não sei. A Conceição é que sabe, eu gostava era de saber. Eu não sei. Eu estupidamente, a minha cabeça deformada, só leu tudo em francês. Sim. E mesmo o Walser, o Instituto Benjamin, etc., eu li em francês. E, portanto, nem em alemão, que nem se fala, nem sequer em português. Mas eu arranjo a referência, a microlecture. Foi quando conseguiram decifrar aquela caligrafia Mínima. mínima. E eu acho que a Filomena isso é uma... Gostava, eu vou procurar, porque eu não conheço. Filomena, se não é também uma resistência qualquer. Sim, sim. Porque ele sabia que aquilo não se lia. Sim, sim. Está bem, vamos almoçar. Obrigada, Conceição. Obrigada, não, obrigada, eu gosto sempre de ouvir, gosto tanto de ouvir. Pronto. Bom apetite.